Direto da redação. No ano de 2020, em plena pandemia da Covid-19, o Banco Santander demitiu 3.220 bancários, funcionários. Foram 3.220 postos de trabalho eliminados pelo Santander em 2020. E ano em que o banco não deixou de ter lucro. O banco teve lucro, mesmo na pandemia. Essa reportagem está aqui no Portal Viu, e eu vou ler. Vamos lá o que diz a reportagem. O Banco Santander foi condenado em primeira instância a pagar 50 milhões por demissões durante a pandemia do coronavírus e por condutas antissindicais em decisão da Justiça do Trabalho de São Paulo. O banco ainda pode recorrer da decisão. A ação foi movida pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Segundo o sindicato, o Santander eliminou no Brasil 3.220 postos de trabalho em 2020, mesmo tendo assumido o compromisso com o movimento sindical de não demitir durante a pandemia. A sentença também levou em consideração a prática antissindical pelo corte de 55% do salário de mais de 40 dirigentes sindicais, bancários e trabalhadores em estabilidade provisória. Ataques aos participantes dos planos Cabesp e Banesprev e perseguição aos dirigentes sindicais. A sentença cita o lucro do Santander nos 2 primeiros semestres do ano passado. No primeiro trimestre de 2020, o banco teve lucro de 3,7 bilhões. Já no segundo trimestre, o lucro foi de 2,2 bilhões. Nos 12 meses de 2020, o lucro total foi de 13 bilhões. Na última atualização de 2021, o banco registrou lucro de 4,1 bilhões no segundo trimestre, alta de 102% em relação a 2020. No ano de 2020, esse foi o ano da pandemia, quando todo mundo estava chamando o urubu de meu louro. Estava todo mundo sem dinheiro. Um monte de gente quebrada, um monte de gente, um monte de empresas aí que não voltaram, não conseguiram voltar depois da pandemia, porque quebraram, fecharam, pequenas empresas. Um monte de trabalhadores informais sem ter o que comer dentro de casa. Mas vamos aqui citar de novo, porque isso aqui tem que ser didático. Quanto que o Banco Santander lucrou? No primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses de 2020, o banco teve lucro de 3,7 bilhões. Já no segundo trimestre, o lucro foi de 2 bilhões. Nos 12 meses de 2020, ao longo do ano, o ano que teve o pior ano da pandemia foi 2020. Vamos aqui, ó. O lucro foi de 13 bilhões. 13 bilhões no ano da pandemia. Agora, esse ano, quando a pandemia assim veio a vacina e o negócio começou a melhorar, a economia começou a reabrir, o mercado de trabalho teve assim uma leve recuperação, as vendas, uma leve recuperação, vamos aqui, o Banco Santander já registrou um lucro de 4,1 bilhões no segundo trimestre, tá? Desse ano 2021. E a alta é de 102% em relação ao ano de 2020. Por que o banco teve lucro na pandemia? Porque o banco, enquanto o comércio da esquina ali, o seu João, foi obrigado a baixar a porta do comércio dele e vender as escondidas ou não vender, foi proibido de vender, o banco, ele foi permitido ao banco, assim, aglomerar pessoas em filas quilométricas em suas portas. Muitas vezes afrontando, dando um tapa na cara do comerciante que estava proibido de abrir o comércio dele. Ou dando um tapa, dando uma sacaneada no dono do quiosque que estava proibido de vender. Não que tivesse, não que fosse errado você chegar e aplicar algumas restrições, dizer às pessoas que elas estavam correndo risco, mas o banco podia e o comerciante não. O banco podia e o dono do quiosque não. O pipoqueiro também não. O pipoqueiro teve prejuízo, o dono do quiosque teve prejuízo, o dono da lojinha de roupa ali da esquina também teve prejuízo, mas o banco teve lucro, ó.
Ninguém mexe com banqueiro, né? Ninguém mexe com banqueiro nesse país. É preciso ter muita disposição para mexer com o andar de cima, sabe? Assim, tem muita gente corajosa. Eu conheço muita gente corajosa para mexer com o andar de cima, para pegar e afrontar isso mesmo, pegar e balançar essas estruturas. Mas eu conheço muita gente acovardada. E eu sinto muito dizer, eu tenho boas experiências com muito magistrado no Brasil, com muitos juízes, que têm se mostrado assim, muito ciosos, em defesa mesmo da lei, da justiça, porque a razão da justiça existir é proteger o mais fraco contra o mais forte, é ordenar. Porque se a justiça existe para garantir o direito do mais forte de segregar o mais fraco, de roubar o mais fraco, então não é justiça, aí é injustiça. Mas em tese a justiça existe, ela foi criada, ela é para ordenar, para proteger, para equilibrar o jogo, para proteger o mais fraco do mais rico. Mas aqui não. A justiça que manda, a justiça que permite fechar o boteco da esquina e manter o banco aglomerando, aí não é justiça, ela não tá agindo com equilíbrio. Nós temos o caso aqui na cidade, aí eu vou comentar aqui novamente, na cidade de Campos, do aposentado que teve o dinheiro dele todo surrupiado pela usina Paraíso, um aposentado que emprestou uma quantia milionária à usina Paraíso em troca de etanol, não recebeu, a usina tem recuperação judicial, ele está fora do plano de recuperação judicial, que é o Panela, o apelido dele é Panela, tinha uma fábrica de molas. Ele sem dinheiro nenhum, descapitalizado, que perdeu o dinheiro todo, que a usina tomou tudo, ele foi à justiça pedir gratuidade. Ele levou 4 anos para conseguir gratuidade de justiça, para a justiça julgar e conceder a gratuidade. No dia seguinte, quando ele entrou com a gratuidade contra a usina, para recorrer, ela conseguiu imediatamente a gratuidade, para brigar. Ela conseguiu gratuidade. O aposentado não. O idoso não. A usina conseguiu gratuidade para brigar. Olha que jogo, que desequilíbrio de jogo. É o banqueiro que pode abrir, o comerciante que não pode, é o usineiro que tem gratuidade, o aposentado que não tem para brigar com o usineiro. Pare o mundo que eu quero descer. Portal View. O mundo na palma da mão.